a grande maioria de nós, para não falar todos, provavelmente passou por treinamento de desfraude. Isso devido a crenças populares, senso comum, falta de informação e acredito que a maioria de vocês que está ouvindo esse podcast também ainda pensa que os pais devem conduzir este processo. Então eu te convido a ficar com a gente até o final para a gente entender melhor sobre o desfraude consciente. Eu sou Natália Sanches, educadora parental, mãe da Luna. E no Entre Mães você vai encontrar muito acolhimento, desabafos e informações pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós, mamães, sabemos. Hoje estamos aqui com a Vanessa Rodrigues. Oi. Por favor, se apresente. Sim, bom, primeiro um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E, bom, também sou educadora parental e me especializei em neurociência do desenvolvimento infantil. Então, eu atendo famílias muito com foco em identificar comportamentos, como lidar, o porquê desses comportamentos. E com isso, com essa especialização, acabou vindo muitas famílias também com crianças com questões de TDAH, TOD aparece muito. E desfraude está sempre presente. Acho que é uma questão que a maior parte dos pais tem dificuldade, tem dúvidas também de compreender como fazer, se eu devo guiar, se eu não devo guiar, como que é. E para começar a falar desse assunto, quando eu fui estudar o desfraude, logo se iniciou falando de autoestima. E eu fiquei assim, mas por que, gente? O que tem a ver, né? Autoestima com desfraude? Mas aí eu fui perceber algumas coisas, então eu queria começar falando sobre o que é autoestima, que muitas pessoas têm a percepção de que é a autoimagem, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa percepção das nossas necessidades, saber identificar essas necessidades, o nosso valor e lutar por essas necessidades, ter a resposta, né? Ter essas necessidades atendidas. E o que isso tem a ver com desfraude, né, Van? Tem a ver que eu, criança, muito conectada com minha autoestima, com as minhas necessidades, quando eu vou recebendo essas influências externas, quando eu vou tendo os meus ritmos biológicos invadidos, a minha autoestima também vai sendo minada e abalada. Né? E aí eu queria entrar, já que a gente pincelou, se você quiser completar, você completa também. Tá. Eu vou só citar uma frase da Laura Gutman antes, que eu achei linda e coloquei aqui pra gente, que para criar bebês atendendo às suas necessidades básicas, é indispensável reconhecer a natureza do bebê humano. Para isso, precisamos observá-los a partir de uma confiança genuína em seu comportamento. A gente deixa de confiar nas nossas crianças, totalmente. Né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, falasse mais sobre ritmos biológicos, o que são, quais são. Vamos lá. Esse observar que a Laura traz, né, é bem um observar sem expectativas. Coisas que nós, adultos, temos imensa dificuldade em fazer porque a gente quer ter o controle de tudo. E eu acho que isso tem tudo a ver, né? E entra muito nos ritmos biológicos, porque o que são, né? Então, o bebê, ele nasce, como você falou, pronto, né? Para ter as necessidades atendidas. Então, ele tá ali, enquanto ele tá na barriga da mãe, ele tem alimento, sem precisar buscar, né? A hora que ele precisa, ele tem alimento, ele tem o calor, ali ele está acolhido, o acolhimento está dentro da barriga, ouvindo a voz da mamãe. Então, ele não precisa lutar para que as necessidades dele sejam atendidas. E aí esse bebê nasce. E aí a gente precisa que uma mãe muito conectada esteja atenta para atender essas necessidades, que começa em alimentação. Então, é um dos ritmos biológicos, que é o quê? É a natureza do ser humano, é biológico, é fisiológico. A gente precisa comer, o nosso corpo dá sinais de quando a gente está com fome. Então, alimentação, a gente invade muito, né, esse limite da criança desde bebê, aquela coisa de tem que mamar de 3 em 3 horas. Eu fiz isso. Eu também. Eu também. A gente faz, assim, na melhor das intenções, né? E aí, quando a gente estuda e tem informação, eu acho que vai clareando e a gente
fala, bom, não tem como voltar, né? Mas aí tem uma coisa interessante. Eu também invadi esse limite na questão de alimentação no início, mas me deu um insight, mesmo sem ter o conhecimento, que na introdução alimentar eu consegui ser um pouco menos controladora. Porque tem muito, né, em relação à autoestima da criança. Ela precisa saber quando ela está satisfeita, quando ela está com fome. E o que a gente faz? Não, você não vai comer agora, porque agora não é hora de comer. Você tomou café, não vai almoçar daqui a pouco, não vai comer. E a gente vai invadindo sem perceber, né? Eu acho que... acaba desconectando a criança desse sentir também, né? Porque ela acredita muito naquela visão que a gente tem sobre ela e sobre os ritmos dela. Exato. Então, nossa, o meu corpo tá me falando que eu estou com fome, mas a minha mãe tá me falando que eu não tô com fome, que não é hora de comer, que eu tenho que comer só daqui a pouco. Então, será que eu não tô... E aí ele deixa de agradar a si mesmo para agradar a mãe, né? E aí, dentro desses ritmos, uma outra coisa que a gente tem uma dificuldade enorme de não ter o controle é o sono. Então, o bebê, ele tem um ciclo de sono totalmente diferente de adultos, de crianças maiores. Então, a gente quer que esse bebê durma a noite toda, que não tenha despertares e que durma na hora que você precisa que ele dorme. E, enfim, sonecas que você julga que não vai fazer agora porque vai estragar o sono da noite. Então, é um ritmo biológico da criança que é natural, que ela nasce com esse ritmo e a gente começa a invadir e querer controlar. E aí, tem até uma frase assim que eu sempre comento com as famílias que eu atendo. A gente luta tanto para que a criança durma e deixa a gente dormir uma noite toda, porque sim, é cansativo. Mas ela não tem controle, ela não faz isso para nos atingir, né? E aí ela começa a dormir. E aí vem a fase do desfraude, das excreções, que é um outro ritmo biológico. E aí a criança está dormindo lindamente e a gente quer acordar para levar ao banheiro. Então, né, é meio contraditório. E um outro ritmo biológico que a gente também limita muito as crianças é o movimento. Que criança é do movimento. Isso faz parte, eu acho que... eu não sabia disso e depois que eu fui estudar, aprendi. Faz parte do desenvolvimento, né? Dela descobrir como é o mundo, de como o corpo dela se comporta, enfim... Se você quiser completar. Complementando um pouquinho para ficar mais acessível, mais claro, os ritmos biológicos são aquelas habilidades inatas que todo ser humano precisa e que ele já nasce sabendo. Né? A gente não precisa ensinar a dormir, a gente não precisa ensinar a comer, não precisa ensinar a excreção, né? A fazer xixi, o cocô, o movimento, porque naturalmente isso é um processo já do ser humano, da criança, e eles vão desenvolvendo e amadurecendo conforme o tempo, porque cada um vai ter um ritmo. E conforme a gente permite, né, que eles sintam. Exatamente, porque nem todos vão se alimentar da mesma maneira na mesma hora, nem todos vão dormir do mesmo jeito, com a mesma quantidade de sonecas, com a mesma quantidade de despertares. Tem crianças que vão ter a necessidade de se movimentar mais e outras nem tanto. Eu vou dar um exemplo pessoal. A Luna é uma criança que ela não consegue comer sentada na mesa, ela precisa se movimentar. E eu me adequei a isso, entendendo essas necessidades dela, de proporcionar, então, que ela coma se movimentando. Sim. Sem invadir esse ritmo. Porque quanto mais a gente invade, mais a gente também desconecta essa criança. E aí, chega lá na frente, eles apresentam certos comportamentos e a gente não entende o porquê. A gente invadiu tudo e lá na frente aí começa uma irritação, ou uma dificuldade, uma insônia... ou uma seletividade alimentar, por exemplo. Desfraude a gente vai entrar mais, eu não vou nem falar tanto agora da excreção, mas de comportamentos que são porque a gente invadiu aquele ritmo e a criança só está tendo aquela resposta. Sim. Da nossa própria invasão, né? Exatamente. Vamos entrar então agora no assunto de fato sobre o desfraude. A maioria dos pais quer saber que sinais que eu tenho que perceber que o meu filho vai desfraudar. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, Vã? Vamos lá. Bom,
eu costumo dizer, assim, de forma mais simples, né, para que os pais entendam e visualizem isso em casa, porque são 3 pilares que guiam o desfraude. Então, a criança ela precisa ter já desenvolvido a parte motora. E aí, qual é a parte motora do desfraude? É o controle do esfíncter, que é o que diz para a criança, olha, aqui você segura, solta, e é quando a criança consegue controlar, segurar um xixi, segurar um cocô ou resolver fazer. E a gente consegue começar a perceber essa parte motora quando a criança fica um período longo com a fralda seca, quando você começa a perceber uma rotina, por exemplo, só faz cocô, depois do almoço, todos os dias faz cocô. Não é mais aquela coisa igual bebezinho que você troca a fralda, sabe? De 2 em 2 horas, ou de 1 em 1 hora, ou faz vários cocôs por dia. Começa a ficar uma coisa mais orquestrada. Não que vire uma regra, mas começa a entrar num ritmo. A criança já começa a apresentar esses sinais. E aí é sinal de que ela já está tendo um controle de esfíncter. O que não significa que ela já sabe avisar que ela vai fazer o xixi e o cocô. Então, esse é um ponto. O controle motor, né? O desenvolvimento motor. O desenvolvimento cognitivo, que é uma outra parte importantíssima, é o quanto essa criança vivencia dentro de casa, o que é ir ao banheiro, se as pessoas da casa usam o banheiro para que essa criança assista o que é usar o banheiro. Então, fazer um xixi com porta aberta, fazer as necessidades para que a criança veja. Essa criança já tem condições de saber ir ao banheiro, ela sabe baixar a calça, ou, enfim, ela está familiarizada com o assunto. Esse é um outro ponto importantíssimo, porque se é um acesso limitado, a criança, de repente, tem que ir no vaso, tem que ir no banheiro. E ela nunca vê ninguém fazendo isso, porque vai lá, fecha a porta, a mãe fecha a porta, o pai fecha a porta. De repente, eu quero que a criança passe a usar o banheiro. E é um ambiente para ela que ela não frequentava. Então, é uma outra parte importantíssima. E um pilar, assim, que eu acho que é o que desanda tudo, quando todos esses outros estão rodando certinho, é o emocional. Então, essa criança, eu costumo falar para as mães, quando ela gera uma ansiedade de, eu preciso usar o banheiro, nossa, fiz xixi na calça, minha mãe ficou brava, ou fez uma cara de, sabe, desaprovando. Isso tudo vai afetando a autoestima da criança, vai gerando essa ansiedade de que ela não está atendendo, né, as expectativas dos pais. Quando a criança passa muito tempo brincando, faz xixi ou cocô, isso não incomoda ela, ou seja, para ela ainda é mais interessante e importante brincar do que ir ao banheiro. Sim. São sinais importantes de que ainda não há uma maturação emocional para acontecer. Sim. E pode falar. Não, eu costumo falar que são esses 3 pilares que precisamos observar e que eles andam ali, né, uma engrenagem, e a gente precisa ir acompanhando e dando espaço também para a criança, né? Porque não é uma regra, ela já está pronta, ela já sabe ir no banheiro, já sabe, mas às vezes ela não consegue controlar ainda o esfíncter. Então, ela sabe que ela está fazendo xixi, mas ela ainda não... Sim. Poxa, ou ela avisa, né? Fiz xixi. Nossa, mas você sabe o que você está fazendo, por que não chamou para a gente ir no banheiro? Ela ainda não consegue. Essa parte ainda não está, né, desenvolvida. É muito da nossa expectativa, a gente não consegue baixar a expectativa. Como recebemos treinamentos de desfraude, sempre vimos todos os adultos conduzindo isso, a gente acha que é um processo nosso, quando na verdade é um processo totalmente da criança. Né? E da nossa confiança do corpo dela, que o corpo dela é sábio. Mas eu queria acrescentar uma informação legal também que eu li quando eu estava estudando sobre desfraude, que o esfíncter começa a amadurecer por volta dos 3 anos. Então, olha só, os treinamentos de desfraude começam normalmente, as pessoas acham que com 2 anos. E eu sei que tem muitos fatores e camadas, inclusive o social, porque tem muitas famílias que praticam isso porque já não estão mais aguentando comprar fralda, né? Tem essas questões financeiras também, mas isso tem um impacto lá na frente. Inclusive, a gente vai conversar.
E um outro ponto que você falou é dessa sutileza mesmo, das nossas reações. A gente acha que quanto mais a gente elogiar, mais ela vai fazer o que a gente está querendo. E quanto mais eu desaprovar, fizer aquela cara de, né, rejeição, por que você não fez isso, indagar, que assim a criança vai conseguir. Ó, eu vou ultrapassar aqui os meus limites, eu vou fazer. Ela até vai fazer, porém tem um preço e uma consequência Sim. a se pagar. E é tudo muito sutil, porque ela percebe, por exemplo, quando vai ao banheiro. Nossa, a criança foi ao banheiro, pediu. Ela pediu, foi ao banheiro, o pai deixou e aí, tchau, xixi, parabéns. É claro que ela vai querer pedir, porque uma necessidade inata do ser humano é o apego seguro. Ela quer se sentir pertencente. Sim. Então ela tá fazendo aquilo para atender também aquele outro adulto, não que necessariamente ela esteja pronta e preparada para, né? Sim. E aí a gente entra também nessa questão da autonomia e da individualidade, né? Do quanto eu deixo realmente aquela criança poder controlar o seu próprio ritmo biológico, ser autônoma para... Então, observar o quanto ela está me pedindo, o quanto ela está falando, o quanto ela tem a iniciativa para, porque aí a gente vai percebendo que o cognitivo já está começando a amadurecer, Sim. o motor também tá, talvez o emocional esteja próximo porque além disso, né, o emocional tem o momento ali da troca da fralda. Às vezes aquela criança só tem a atenção daquela mãe durante aquela troca, tem o carinho, tem isso, e não encontra isso em outros momentos. E aí é claro que ela não vai querer largar Não a fralda. vai. Não. Se ela não suprir de um outro lado, dificilmente. Com certeza. E dessa questão da individualidade mesmo, que cada criança é um ser único. Então, não adianta eu esperar, mesmo com gêmeos, não adianta eu esperar que os dois desfraldem ao mesmo tempo, que os dois falem ao mesmo tempo, que os dois tenham fome, tenham sono ao mesmo tempo. São crianças diferentes, né? Seres diferentes. E até a comparação que às vezes a gente faz entre irmãos. Ah, mas seu irmão, com 2 anos, já estava desfraldando. E você ainda está usando fralda? Você já é mocinho, que coisa feia. É uma série de coisas que a gente acaba invadindo, né? Sim. E vamos comentar um pouquinho, né? Porque a gente falou desses sinais de desfraude, de como a gente observa. Eu quero acrescentar um. Né? Então, quando você observa que a fralda realmente está fazendo o papel de calcinha e de cueca. Exato. Né? Se ela está fazendo esse papel de calcinha e cueca, chegou o momento. Quer dizer que fez um dia o papel de calcinha e cueca e já está pronto? Não. A gente vai esperar, observar por 30, 60 dias e ver se realmente... aconteceu aquele desfraude consciente e natural, né, da criança. Nath, tem uma coisa interessante que antes de vir para cá, uns dias antes, eu avisei, né, que a gente falaria sobre esse assunto e pedi para as pessoas mandarem algumas dúvidas. E uma delas foi, meu filho tem 2 anos e meio e ele pede para não colocar a fralda. Só que eu tô cansada, ele faz xixi na roupa o dia todo, eu não tenho nem roupa suficiente. E cocô, principalmente, ele faz assim, não incomoda e ele faz, e não avisa e fica. E aí eu fiquei me questionando, né, o quanto essa criança realmente não quer usar a fralda, que realmente está incomodando, então ela tá ali numa zona de desfraude, que não significa que ela esteja pronta. Sim. Ou o quanto foi indiretamente demonizado, né, essa fralda para essa criança e entender esses sinais de que ela não deveria mais querer a fralda, porque ela não está pronta. Se há tantos escapes... Na verdade, não há escapes, né? Escape é quando está fazendo o papel de calcinha ou de cueca e acontece esporadicamente um escape. Mas nesse caso que faz toda hora... Ou seja, ele não está pronto, né? Nem motoramente, nem cognitivamente. E está pedindo para tirar a fralda por algum motivo que não seja estar pronto. Sim, e que a gente pode até também aprofundar, talvez, e perguntar para essa criança o que está te incomodando na fralda, porque às vezes é o modelo da fralda, é a textura que está incomodando. Calor, né? O calor, o jeito que a gente coloca a fralda. A gente acha que está incomodando a fralda é porque ela já não está mais gostando, não está pronta para o desfraude, mas nem sempre é. Não. Né? A aluna, ela tem muito disso, a aluna ainda usa fraldas.
E ela tem muito disso, de às vezes, mamãe, outra fralda. E aí eu percebo que, né, aquela tá incomodando, ela quer outro, ou foi o jeito que eu coloquei que não deu Sim. certo. E aí vou buscando outras maneiras. Além, é claro, da demonização que a gente faz. Às vezes a gente não fala É, diretamente, mas nosso comportamento, nossas expressões demonstram que para aquela criança que, nossa, já deu, né? Todo mundo desfraudou, eu preciso, onde eu tô errando? sim. Eu até ouvi também num grupo de mães esses dias, porque elas estão ali com crianças entre 2 e pouco, e a maioria iniciou o treinamento de desfraude, aí uma das mães estava falando assim, nossa, por aqui não tem nem sinal, eu não sei o que fazer, o que eu tô errando, o que eu tô perdida. Mas justamente por entrar um pouco nesse senso comum que a gente pensava que com 2 anos a gente ia guiar. E não que o treinamento dá certo, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Ele dá certo, Sim. mas tem um preço que a gente paga por isso, né? Eu vou compartilhar o meu Sim. exemplo. Eu nunca falei sobre isso, mas não porque eu tenho vergonha nem nada, mas eu não tive a oportunidade mesmo. Mas falando, né, de lá na frente, como será, né? Eu fui desfraudada com 1 ano e pouco. E na época eu usava fralda de pano. Então, assim, eu entendo o quanto era pesado, né, Sim. para minha mãe lavar um monte de fralda e tal. E a sociedade em si, né? O entorno, né? Não, já tá na hora, tem que tirar e tal. Enfim, falta de informação. E esse peso de onde eu estou errando e tal. E fui desfraudada com 1 ano e meio. Só que o noturno, eu parei de fazer xixi na cama aos 12 anos. É muito tempo. E aí minha mãe me levou em médico, e é problema na bexiga, vamos benzer, infinitas coisas. E eu me sentia com essa sensação de eu passei noites acordada com medo de fazer xixi, isso já maior, com medo de fazer xixi, porque eu sabia que para mim era uma vergonha, para a família era um peso. Não existia fralda descartável e, enfim, eu era uma criança grande. Até hoje não tem fraldas muito grandes, né? E eu lembro da sensação que eu tinha de impotência, porque quando eu caía no sono, naquele sono pesado, era onde eu fazia, mas eu não tinha controle. Só que parecia que eu fazia de propósito e não era. Sim. Agora, você imagina essa carga num bebê de 2 anos. Então, assim, será que eu desfraudei? Sucesso. Uhul, 1 ano e meio, desfraudou. Sucesso pra quem? Sabe? E aí, a gente tem, né, a tendência de pegar as nossas dores e trazer para nossa maternidade e falar, não, isso eu vou fazer diferente. E a minha filha hoje tem 5 anos, desfraudou sozinha, né? Durante o dia, desfraudou sozinha cocô no tempo dela, mas o noturno ainda não. E isso não é um tabu em casa, não é um problema, nem para mim, nem para o meu esposo. Não se fala negativa. Na verdade, a gente nem fala disso. E ela mesma, na escola, rola comparações. Então, ela fala, meus amigos não usam fralda para dormir, só eu que uso e tal. Então, existe uma pressão da sociedade por todos os lados. Então, sim, a gente conversa muito com ela. Filha, não precisa falar para as pessoas que você usa fralda para dormir. Não é uma coisa, né? Nossa intimidade e tal. Não precisa compartilhar. Exato. Mas você percebe o quanto ela, em casa, ela não é cobrada e fora ela já é cobrada com 5 anos. O quanto é pesado isso para uma criança. E, entre outras práticas, né? Muitas escolas, elas fazem o desfraude coletivo também, o que é muito perigoso, porque a gente já está falando agora de ritmo biológico, que é individual, que cada criança tem um tempo. Então, para que na escola ainda existe essa prática de se fazer no coletivo? É cômodo para quem? Atende às necessidades de quem? Da escola, dos pais, das crianças que não... Não é. Que não é. Não, e aí entra é como colocar todas na mesma Sim, régua, né? Na mesma caixa. E falar, olha, estão na idade e pronto, vai desfraudar todo mundo. Vamos dar estrelinha para quem não fizer. E isso é muito cruel, né? muito. É cruel porque quando a gente coloca todos nessa caixa de estão prontos para o desfraude, a gente parte do princípio de que todos estão com desenvolvimento plenamente igual, e não é verdade, né? Isso não só no desfraude, em todas as áreas. As outras questões, né? No aprendizado, em tudo. Exato. Não vai ser igual para todo mundo. Sim.
E até eu vi histórias, eu não sei se ainda acontece, mas de uma prática antiga de escola que, inclusive, fazia, igual a gente tem hoje quadro de recompensas para comportamento, Sim. fazia isso para o desfraude, quando a criança, né, fazia o xixi ou não conseguia tal, aí ganhava um carimbinho preto ali na agenda dela, trazendo todo aquele peso de que então eu não estou pertencendo, então eu não tenho valor, porque essa mensagem que a gente está passando, né, eu sou inadequado, Sim. eu não estou atendendo a expectativa externa do mundo porque eu não estou desfraudando, eu não estou conseguindo, por uma falta de maturidade do meu próprio corpo, que é normal. Sim. E a gente não pensa nas consequências, que era o que eu queria entrar. Então, vamos falar, você citou uma do seu exemplo, né, pessoal, que é a enurese noturna. Sim. Enurese noturna, ela é uma consequência de desfraude precoce. Precoce. Que mais que a gente tem de consequências? São muitas, vamos falar. Consequências emocionais diversas, né? Ansiedade, criança muito agitada, sono, interfere no sono, porque ela dorme com aquela pressão, né? Isso Sim. falando do noturno. Até no diurno, dorme com aquela pressão de sendo desaprovado, né? E aí bagunça. Se eu relaxar um pouquinho, vai acontecer, Exato, e aí pronto, exato. a bagunça tá feita. Que mais? Deixa eu lembrar. Incontinência. Incontinência, tanto urinária. Isso. Constipação. Constipação, também. Infecção urinária. Sim, infecção. Você não vê muita gente falar disso e acontece muito, né? Acontece. Porque essa maturação do esfíncter, na verdade, é aquilo que vai dar aquele aviso. Olha, sensação de bexiga cheia e sensação de bexiga vazia. Normalmente, as infecções, claro que tem fatores externos, mas boa parte das infecções urinárias são porque não houve aquele esvaziamento completo da bexiga. E aí isso é uma consequência da falta de maturação daquele esfíncter. Então, teve um desfraude precoce, e aí lá na frente ela também não sabe reconhecer no corpo dela quando tá muito cheio, quando tá vazio, e isso vai causando infecções urinárias também. Sim, é uma coisa interessante, até assim, é um tema um tanto quanto polêmico, mas a gente precisa falar. Quando a gente invade esse limite do corpo da criança e não deixa ela perceber, né, que o corpo, que a bexiga tá cheia, que tá na hora de fazer xixi e tal. E quando a gente toma conta, eu ensino indiretamente para a criança que o corpo dela pode ser invadido. Então, lá na frente, corre-se o risco, né, de ser uma mulher ou um homem com questões sexuais travadas, e a gente nunca relaciona com desfraude precoce, ou até de ser uma criança vulnerável, né, para assédio sexual, abuso sexual, porque o corpo dela não foi respeitado. E nunca se faz essa relação, né? Então, o quanto indiretamente a gente está falando para essa criança, olha, seu corpo, você não tem poder no seu corpo, então é basicamente isso, né? Eu sei a hora que você tem que ir ao banheiro, eu sei a hora que você tá pronto, você não tá. E ela, né? E o biológico dela, o fisiológico, o que é natural. Eu tô invadindo. E a gente acha, muitas vezes, que o respeitar o corpo é só o eu não violentar, ou eu respeitar o toque quando ela não quer não abraçar, mas vai muito além disso. Né? Esses ritmos, esses limites que as crianças nos dão mesmo, relacionados aos ritmos biológicos, e a gente não aceita, a gente também está desrespeitando esse corpo muito sábio. Eu nunca tinha pensado por esse lado, em relação a abuso sexual, mas olha só como tem vários desdobramentos, por isso que é interessante até a gente pontuar que as consequências de um desfraude precoce são para a vida toda. Para a vida toda. Não é que a gente, eu desfraudei precocemente e aí eu avaliei até os 5, 8 anos, por exemplo, não vi sinal nenhum de consequência. Mas isso é uma coisa que vai ter que ser observado para o resto da vida, porque são muitas, né? Muitos desdobramentos. Dificilmente vai conseguir relacionar assim, né? 100%. Porque é uma coisa muito interna. Hoje eu tenho consciência que provavelmente o meu desfraude precoce foi o que me ensinou a não ler os limites do meu corpo de bexiga cheia e tal, e que me levou a fazer a enurese noturna. Mas eu tenho essa consciência. Posso cravar que foi isso? A ciência não é exata, não tem um exame que se faça, mas assim,
Pode estar relacionado. Com certeza, 90% de chance de estar relacionado, porque com 12 anos uma criança está prontamente, né? Esfíncter, Sim. parte cognitiva, motora, emocional, não tem explicação. Sim. Então, é muito assim, para a vida toda, é muito seu e não tem como saber, a mãe nunca vai saber. Talvez a gente, num processo de autoconhecimento, igual esse que a gente tem feito diariamente, consiga perceber e relacionar. Mas também não vai ser cravado. E a gente estava falando do amadurecimento do esfíncter, mas tem muitos pais que têm essa preocupação, inclusive do peso da sociedade, em relação à idade certa para o desfraude. A gente já falou que não existe, né? Que normalmente o esfíncter começa a amadurecer a partir dos 3 anos. E vamos falar quando essa situação começa a se tornar preocupante, quando que esse pai deve buscar ajuda e um olhar mais apurado. Eu não gosto de falar assim... Muito cravado. Porque como a gente está falando de seres humanos diferentes, né? Cada um tem o seu desenvolvimento. Mas a gente não pode também deixar de lado, porque o desfraude, ele faz parte do desenvolvimento da criança, assim como falar, andar, enfim. Então, ele é parte do desenvolvimento. Então, ele varia de criança para criança, mas tem... Uma média, mais ou menos. Que a gente precisa ali ficar, né? Então, até os 3 anos, tem crianças que antes já conseguem controlar esfíncter, tem crianças que não, 3 anos, 3 anos e meio. Então, você percebe que não é não é cravado. Ó, deu 3 anos, entra em pânico porque tem alguma coisa errada. Não. Mas... nessa faixa, né, nesse 2,5, 3, 3,5, ela já começa a conseguir controlar. E existem várias opiniões, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que até os 5 é normal, né? Então, até os 5 anos a criança... Pro diurno. Pro diurno. Mas a gente... né, quando eu oriento as famílias, eu acho que a gente precisa abrir um olhar quando passa dos 3 anos e meio ali, porque pode ter uma questão emocional importante envolvida, né, dela não ter despertado ainda e várias outras questões, né, pode ser alguma questão fisiológica mesmo, né, que... Então, pro diurno, assim, porque são várias etapas, né, o desfraude diurno, xixi, desfraude cocô, sim, tem noturno, ele não acontece junto, né? Então, desfraudou xixi, desfrauda cocô. São etapas diferentes. Mas, por exemplo, a minha filha, ela tem 5, desfraudou naturalmente, ainda faz à noite. E a pediatra dela, por exemplo, ela falou, não sinto necessidade de investigar nada fisiológico, porque eu conheço a história, é uma criança absolutamente dentro do desenvolvimento, porém, essa parte do noturno, tem criança que demora até 7 anos, é super normal. Depois disso, a gente começa a pensar em outras coisas. Sinal de alerta e investigar, né? Exato. Então, assim... eu acho que a gente precisa olhar muito para o todo, né? Por exemplo, o desfraude de crianças atípicas, ele é num tempo diferente, num ritmo diferente. Então, não dá para a gente colocar muito todos numa caixa. Mas é o que você falou. Até os 3 anos, eles já conseguem fazer esse controle. Passou disso, vamos olhar um pouco como que tá a dinâmica em casa, né? Emocional. Será que não é emocional que tá barrando esse desfraude? Normalmente é. Normalmente é, porque se a criança apresenta algum outro atraso de desenvolvimento, algum sinal, ele aparece em outras áreas também, né? Não só no desfraude. Sim. E a gente tende a minimizar o emocional, a não dar importância para o emocional. Mas nós somos... emoções, as nossas ações são levadas através das nossas emoções, né? Somos sentir. Então, é um ponto que deveria ser observado com realmente muito detalhe, com aquela lupinha de querer entender e compreender, para que a gente consiga atender essas necessidades emocionais também, que podem impactar em outras coisas. Eu costumo... Quando chega para mim, né, famílias com essa questão de desfraude, é até um ponto interessante de falar da nossa profissão, porque o quanto a orientação parental, ela
ela é eficaz para que você não faça intervenções desnecessárias, tanto na família quanto na criança. Então, deveria ser comum, né? E eu imagino que um dia a gente chegue lá, porque a nossa profissão ainda é muito nova, mas deveria ser comum a família procurar uma orientação e aí a gente olha para isso, né? Como é que tá a dinâmica em casa? Como é que tá essa parte cognitiva? Como que tá a parte motora e o emocional, que é o principal? Porque, às vezes, alguns ajustes ali em expectativas, em dinâmica, em como algumas ferramentas e tal, você não precisa procurar um psicólogo para a criança, porque a primeira coisa que os pais fazem vou mandar ela para psicólogo. A criança que é o problema. Exato. E aí vira uma bola de neve, né? Então, a gente consegue resolver ali, no início, sabe? Sem intervenção medicamentosa, enfim. E vai ter todos os casos se resolvem assim? Óbvio que não, mas a maioria das vezes a gente está lidando com expectativas dos pais. Sim, e assim, com o próprio também acolhimento dessa família, porque a gente sabe que não é fácil lidar com a pressão da sociedade, com a comparação. Não. Você vê, com a tua própria filha, ela já sente essa pressão na escola e a gente, enquanto pai, sente também, principalmente naquelas famílias que tem mais de uma criança na mesma faixa etária, porque rola aquela comparação. Mas o meu já tá desfraldado, e por que o seu não? E aí vira um troféu, né? Vira um troféu. E aí a gente fica também, será que eu sou péssima mãe, se sentindo, eu não tô vendo algo, eu tô fazendo tudo errado. Já numa cobrança que a gente sabe que tá ligada à nossa criança interior ferida, não, já e tem dessas vê, expectativas. Você vê como é maléfico, assim, pra criança e eu falo pra mãe porque é a mãe que lida mais, né, com isso. Porque vira uma cobrança pra criança e a mãe, ela se sente incapaz, né? Sim. Onde eu errei, aí vira uma culpa enorme, porque todo mundo conseguiu, todo mundo desfraudou. O que eu tô fazendo de errado? Eu sou uma péssima mãe. E aí você fica com aquela voz te cobrando e aí começa a ser violento, né? Sim. Com a criança no sentido de ultrapassar limite. Sim. E é engraçado porque é um assunto, como você mesmo muito bem colocou, da nossa intimidade, que a gente nem deveria conversar sobre isso com outras pessoas. Sim. Como não deveria falar intimidade de se faz cama compartilhada, se não faz, desfraudou, não desfraudou, como que é na minha casa, porque é a intimidade da criança que eu também tenho que preservar aquela criança. E a gente ensina, isso é muito sério. Eu falo assim com propriedade porque eu passo isso em casa. A gente mora em outra cidade, então a gente vai muito para casa dos avós, da casa da tia, da madrinha, enfim. E eu ensino para ela que é uma coisa muito íntima dela e que é uma coisa nossa, interna, familiar. Não porque, que vergonha, você usa fralda para dormir. Não, isso é seu. Sim. Não precisa tornar público. Então, na hora de dormir, é uma coisa nossa, a gente coloca, ela dorme, acorda, ninguém vê, a gente tira, eu tomo cuidado de jogar fora para não expô-la. Sim. Sabe? Para não virar chacota, porque acontece. Sim. E hoje eu estou livre disso, não sou preocupada com o quanto eu fui eficiente no desfraude ou não. Isso não me preocupa nem um pouco. E é uma coisa nossa. Então, quando alguém pergunta, ela dorme de fralda? Mas por que você está me perguntando isso? Onde isso te beneficia, que te leva a algum lugar, né? É muito íntimo, né? Então, acho que a gente também precisa começar a tomar esse partido de colocar limite no outro. Você dorme com ela, mas por quê? Qual a finalidade dessa pergunta, né? Onde a criança dorme é só onde a criança dorme. Muda o quê, né? Sim. Na vida da pessoa que está perguntando. Não vai mudar em nada, não vai acrescentar em nada, mas a gente tem esse hábito mesmo de invadir a intimidade dos outros e de se deixar ser invadido. Sim. Né? E vai compartilhando, e vai falando, expondo, e muitas vezes isso se torna realmente uma situação vexatória, porque começam aquelas falas vexatórias que eu queria trazer para cá. Né? Então, aquelas famílias que chegam lá nas festinhas familiares. Nossa, mas você é uma menina enorme para usar a fralda à noite. Você é uma moça, que vergonha isso. Que horrível. O que acontece muito, assim, né? Porque essa idade, a criança quer as coisas e tal, não entende ainda, né? Não tem limite de reação ainda.
Nossa, mas você querendo fazer isso, usa a fralda ainda. O que você tá querendo? Sabe assim? Então, Sim. é nesse sentido e nesse ponto que eu e meu esposo tomamos cuidado de deixar isso íntimo. Isso De é íntimo. preservar, né? A integridade dela e de vocês, emocional, Sim, porque isso também abala o nosso, né? é. Eu sei como que é ser o motivo da chacota. E nem fralda eu usava, menina. E aí, numa questão interessante, né? Porque às vezes você fala assim, tem em rodas, assim, a mãe fala, o meu não usa nem à noite mais. Tá, ele desfraldou de verdade, ele realmente não faz xixi dormindo, ou você levanta 2, 3 vezes e coloca ele no banheiro, então assim, ele não desfraldou noturno, né? Sim. Ele não. E aí olha a complicação, porque você interrompe o ciclo do sono da criança, que mexe em todo o restante do dia, é mais um limite do ritmo biológico invadido, para que aquela mãe sustente Sim. que ele foi desfraldado. E até do movimento, que a gente nem chegou a citar, porque muitas crianças com essa pressão, quando a gente faz o treinamento de desfraude, elas estão atendendo essa expectativa externa, porque elas precisam perceber, mas elas ainda não têm essa maturidade, elas muitas vezes deixam de brincar, de se movimentar, de aprender, porque elas estão concentradas em ter que segurar o xixi. Porque se eu não segurar o xixi, vai escapar, e aí, se eu relaxar um pouquinho, eu vou fazer xixi, vou fazer cocô, e aí vem aquela situação vexatória na escola, porque minha calça tá molhada, e uma série de desdobramentos. Sim, Né? a gente nem pensa, né, em todas Não, essas camadas. não, porque olha como um ritmo biológico a gente está influenciando em mais outros 2, e se a gente pensar em alimentação, deve até pensar Sim, também porque na relação. se você pega um caso um pouco mais denso, mais grave, tem criança que fica 3, 4 dias sem defecar, porque simplesmente ela travou ali, ela não quer fazer mais na fralda, porque já entendeu que a fralda é errado, Sim. põe cueca, não faz, não quer sentar no vaso, tem medo de sentar no vaso e ela simplesmente trava. Exatamente. E aí, com um que a gente invadiu todos os outros. E coitada dessa criança, Ai, que meu dó. Deus do céu. Ai, que mais? Tem mais alguma dúvida que o pessoal mandou para você, que você acha que vale a pena a gente comentar aqui? Deixa eu até pegar minha colinha aqui. Porque aqui dos pontos que eu anotei, do desfraude coletivo a gente falou, do treinamento de desfraude a gente falou também. Comentamos por cima sobre os impactos que tem dentro da autoestima da criança, esse treinamento de desfraude. Eu sou prova viva disso. Tive que ressignificar muita coisa. Mas tô bem. A gente falou, né, agora do desfraude noturno, que a mãe falou pra mim que ela acorda pra levar a criança ao banheiro, mas que quando ela espaça um pouco esse acordar, a criança faz. Então, assim, não desfraudou, né? Vamos colocar a fralda e deixar a criança livre para dormir o sono que ela precisa, o sono reparador, o sono que faz ela se desenvolver, que faz ela crescer. Porque a gente está interrompendo, né? Você interrompe, você não sabe se você está interrompendo qual o ciclo do sono ali, se é aquele sono mais pesado, se ela está num sono leve que eu vou despertar e depois ela demora a voltar a dormir. Então, não fica nessa ânsia de eu preciso levar, ele precisa acordar seco, não vai fazer xixi na cama e tal. Não desfraudou. Sim. E aí eu vejo muito essa dificuldade de dar o passo atrás, né? Do tipo, quando eu trago isso para as famílias, eu sinto muita resistência. Tirou a fralda, não quer mais pôr e tal, e tá escapando, faz tudo na calça. Então, vamos voltar com a fralda. Não, pelo amor de Deus, é regressão. Não. Regressão a gente não falou, eu acho legal a gente comentar. Mas olha só também, né, como já vem de uma demonização da fralda. Sim. E até às vezes você quer voltar, o pai até aceita, mas a gente já demonizou tanto para a criança que ela muitas vezes não vai aceitar. Sim. Sim, e é interessante que nem a minha filha com 5 já tem um desenvolvimento assim de olhar para a situação um pouco do que uma criança de 3. Então, ela vem com essas questões, né, da escola, porque ninguém usa mais e tal. E tem dias que ela fala, mãe, eu não quero pôr fralda hoje. E eu sei que ela vai fazer, né? Ela ainda não tem esse controle.
Mas eu também não posso invadir e falar, não, você vai colocar... Ela tem 5 anos, ela já sabe verbalizar absolutamente tudo que ela sente. Então, tá, você não quer colocar, tudo bem. Ela falou assim esses dias, eu não quero pôr, eu quero ver se eu consigo. Então, você vê que ela fica se testando, mas ao mesmo tempo, sabe? E aí fez, claro, eu troquei ela durante a noite, ela nem percebeu que eu troquei, ela não percebeu nem que ela fez. E aí, no outro dia, ela falou, mãe, eu fiz, né? Eu falei, fez, não tem problema, né? E aí ela volta a colocar e tem dias que ela fala, não, hoje eu não quero. E assim vai. E aí a gente vai respeitando tudo isso, né? Mas voltando um pouquinho para essa questão, né, desses pais, termina de me contar essa história que eu fiquei curiosa, porque eles não, é regressão. Sim, não, pelo amor de Deus, é regressão, se eu volto com a fralda, nossa. Aí eu sempre trago, né, tá, mas aonde é regressão? Porque, primeiro... O processo nem aconteceu. Nem aconteceu. Mas eu entendo quando eles falam isso, né? A regressão tal, eles precisam assumir, para eles mesmos, falhamos, né? Sim. Nossa, a gente tirou, agora vai ter que voltar, falhamos. Mas é muito importante eles darem esse passo atrás, porque eu vejo muito isso, quando eles dão esse passo atrás, a criança... Putz, agora eu posso ser eu mesma. Relaxa. Sim. E aí, esperando, sabe? É um processo de muita paciência. De observar sem expectativa, porque é a nossa expectativa, né? Sim. E tadinha, a criança tem que ficar... Atendendo o tempo inteiro a expectativa alheia. E tem casos, por exemplo, apareceu também... não faz mais xixi, pede pra ir no banheiro bonitinho, mas o cocô é só na fralda. E aí a gente explica, né? O cocô é um processo separado do xixi. Não é porque... Controlou que vai controlar o outro ao mesmo tempo. É um processo totalmente diferente. Então, põe a fralda para fazer cocô. Faz o cocô até o momento que ele vai se sentir livre, seguro e falar, não, não preciso mais, quero fazer cocô. Porque, assim, eu costumo explicar, né, mas meio que desenhando para eles. A criança, primeiro, ela faz e ela fica alheia àquilo, sabe? Para ela, tanto faz, ela não fala, nem pede para trocar cocô, não se incomoda. Esse é um ponto que, assim, sinal vermelho, não tem que desfraldar. Um outro ponto é quando a criança fala, eu fiz xixi. Então, pera lá, ela sabe que ela fez, ela tem noção, fiz cocô, mas ela ainda não consegue antecipar. Então, poxa, se você falou que fez xixi, por que você não me chamou para ir no banheiro? Porque ela não consegue. Ela sabe que ela fez. E aí, o terceiro passo é quando ela começa a sentir a sensação e fala, quero fazer xixi. Então, a gente pula, sabe, essas etapas. Quando a criança começa, fiz xixi, não, tem que desfraldar, ela já está avisando. Não, ela não tá, ela avisa quando ela já fez. Sim. Ainda não tá pronto. Sim. E o cocô é isso. Não tá no xixi, na fralda, mas o cocô pede a fralda. Não senta a criança forçada no vaso, sabe? Vamos deixar ela no... É que o pessoal não tem dimensão do quanto é violento o processo de treinamento de desfraude. Esse acordar para fazer, o colocar a criança lá e que a criança fique esperando, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos ver se você vai fazer xixi, se você não vai. Outro dia eu ouvi um relato de uma mãe que ela me falou assim... A princípio, eu não compreendi, eu tive que reler para entender o que ela estava querendo dizer com isso. Mas de que ela estava numa rotina, de que todo dia de manhã ela acordava e já levava a menina para o vaso. E muitas vezes a menina falava, não quero, mas a mãe queria que. E aí eu fui entender que a mãe, então, estava querendo realmente treinar esse processo para a menina fazer o xixi no vaso assim que acorda. Mas a menina estava dizendo não, por quê? Porque muitas vezes ela nem devia estar com vontade, ou não queria, não está pronta, não sabe, não tem toda essa maturidade que a gente conversou. E aí imagina uma criança que não quer, eu vou lá e forço, e eu sento, vai ficar aqui no vaso, eu vou ficar esperando você fazer. Ela nem tem noção do que está cheio, do que está vazio, aquele controle. Ela senta e fala, não sei, não está saindo, não sei como que faz. Por quê? Não, tadinha, não tem... É muito complicado, né? Quando eu fiz uma cirurgia, você falou e eu achei muito engraçado.
eu tomei uma anestesia RAC, que fica daqui para baixo paralisado. E aí, eu queria fazer xixi, eu tinha aquela sensação de bexiga cheia, mas eu não conseguia esvaziar direito. E eu não sei como que acontece esse processo, mas eu ficava assim, gente, será que eu esqueci como que faz xixi? Eu passei por isso na cesárea. É horrível. Falei, será que eu esqueci? E aí eu falava, gente, coloca a pomada. Até que teve uma hora que eu falei, coloca a fralda. É horrível, né? É horrível essa sensação. E a gente não percebe que a gente faz a mesma coisa com as crianças. Uhum. É engraçado, eu tava falando desse olhar, né, sensível, quando a gente conhece exatamente os ritmos ali da criança. Aconteceu recentemente com a minha filha, ela usa a fralda para dormir e ela acorda assim com um pinguinho de xixi. Uhum. Então é uma rotina, né? Mais ou menos igual o desfraude diurno. Começa Sim. a ficar pouquinho, então ela acorda com um pinguinho de xixi. E passou um período que ela começou a acordar com muito xixi, mas muito assim, da fralda vazar. E vários dias seguidos. Aí eu falei, tem alguma coisa que não tá normal. Eu falei pro meu marido, tá acontecendo alguma coisa. Ela não faz esse tanto de xixi. E aí, sabe quando você fica encucada com aquilo? Aí eu falei pra ela assim, filha, você tá fazendo xixi na escola? Durante a aula? Não, mãe, eu não vou no banheiro na escola, eu tenho medo. Aí eu falei, bom, vou lá, né? Aí conversei com a professora dela, que é um amor. Falei, olha, ela relatou pra mim que ela não tá usando o banheiro. E tá calhando porque, assim, a hora que ela relaxa, que é a hora que ela dorme, ela faz todo o xixi que ela não fez durante o dia todo, sabe? Tá segurando a dor que ela muito. tá sentindo durante o dia, né? E ela tá nessa fase de medo, sabe? Não quer ir no escuro, não quer ir no quarto sozinha. E aí eu falei, como que... Ela tá fazendo xixi aqui na escola? Aí a professora falou, olha... Agora que você me falou, realmente eu tenho notado, ela não tá indo ao banheiro. Eu falei, mudou alguma coisa? Ah, mudou, porque o ano passado eles iam juntos ao banheiro. E como nessa idade deles eles fazem uma pequena bagunça, eu tô mandando cada um separado. Então deu vontade, vai um, depois vai o outro. Falei, então é isso, ela tá com medo de ir ao banheiro. Será que você pode deixar ela ir de duplinha, pelo menos até ela acostumar? Não, tudo bem, ela pode ir e tal. Parou o xixi. Só que eu demorei uns dias para me ligar pra nisso. perceber, né? Se conectar. É bem complexo. É complexo e a gente não tem esse olhar apurado mesmo, porque nunca tiveram com a gente. Sim. Então, literalmente, nós não sabemos fazer. A gente precisa de ajuda, precisa se informar, se atualizar, para que isso seja o mais natural e confortável para a criança possível. Sim. Porque sempre quando me perguntam coisas relacionadas a ritmos biológicos, eu sempre devolvo com a pergunta, né? Então, desmame gentil, desfraude, não sei o quê. Tá, mas é gentil pra quem? Vamos pensar, é gentil pra mim, é gentil pra criança. Uhum. E a gente deixa de fazer essa análise, perceber e vai violentando essa criança mesmo. É que as pessoas confundem, né? O gentil com o tipo assim, olha, filho, então não vou te dar mais mamar, vou tirar a fralda. Sabe assim, explicando? Sim. Não, você só tá falando, mas não tá... Atendendo gentil, a necessidade, né? Então tá... não tá sendo gentil com a criança. Sim. Acho que as pessoas confundem, né? Se eu falar, acho que eu vou estar sendo gentil. E se eu falar, né? Eu falar de qualquer jeito. Se eu falar amoroso, mas eu posso falar com um tom de voz muito amoroso e ser violenta com você. Porque você foi uma péssima mãe e falhou no desfraude da sua filha e você é uma incompetente. Exatamente. Eu tô sendo gentil, né? É muito diferente, né? É totalmente diferente. A gente não percebe, não se percebe. Então, é importante a gente realmente se atualizar, buscar profissionais atualizados, porque existem ainda muitos profissionais que vão te falar, faça treinamento de desfraude, coloque no pinico, fique ali criando aquela rotina. Rotina para quem? Porque, né, um ritmo biológico, a gente entende que eu só tenho que observar. Sim. O ritmo da criança e atender. Sim.
Então, procurem ajuda realmente de profissionais qualificados e atualizados para que a gente consiga fazer esse processo e direcionar de uma maneira realmente consciente e amorosa para a criança, não para nós. Respeitosa, né? Isso, não para o nosso conforto. Van, nossa, a gente vai conversando, é muito papo, né? Boa, né? Você quer fazer alguma consideração final, falar alguma mensagem que você acha importante? Olha, eu acho que, assim, acho que a gente falou tudo, né? Mas eu queria mandar um recado especial para as mães que para não carregarem, sabe, essa mochila de culpa que não é a gente própria que coloca na gente, né? É a sociedade, frases que a gente ouve, comparações. Então não carrega. A gente pode escolher a culpa, né, que a gente carregue. Quando eu falo escolher a culpa, não é que toda mãe tem culpa, maternidade e tal, não é nesse sentido, mas a gente sempre se cobra por alguma coisa. Então, vamos nos cobrar por coisas que são realmente importantes. Então, tenta manter esse processo do desfraude, que é o que a gente está falando em específico, mas isso serve para várias outras áreas da maternidade. Mantenha o que for intimidade de vocês e da criança entre a família, porque eu acho que isso já tira metade do peso, tanto para a criança quanto para a mãe. E é isso, acho que se comparar menos, né? Com certeza. E não ficar nesse estado, porque quando a gente está muito na culpa, a gente também não consegue agir e melhorar. Então, entender qual é o seu papel, qual a tua responsabilidade, buscar essa ajuda, se movimentar para fazer o melhor. E, errei. O que eu posso agora acertar? Sim, eu acho que um ponto interessante, até eu lembrei de falar, esqueci, agora lembrei de novo. Que algumas mães me falam isso. Puxa, mas você está me trazendo, eu fui muito desrespeitosa com meu filho e o que eu faço? Então, vamos retornar a fralda. Filho, me desculpa, a mamãe ultrapassou seu limite, eu achei que você estivesse pronto para não usar fralda. Me desculpa, fica à vontade no seu processo, a mamãe não vai mais interromper, tá aqui a fralda. A criança entende, tá, gente? Entende. Então, a gente acha que vai falar assim, não, eles entendem. E tira aquele peso deles também, né? Exato. O peso, a culpa, tudo. Van, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso esse bate-papo. Vamos marcar outras conversas sobre outros assuntos. E para você que ficou até aqui com a gente, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Compartilhe esse assunto com todo mundo, porque eu acho que a maioria tem dúvida sobre o processo de desfraude. Curte esse vídeo, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os assuntos. Até logo!